Eu estava conversando com o pastor Digão esses dias e a gente falou sobre um livro que eu já queria ler há muito tempo e não tinha ainda parado para ler, que chama Espírito Santo, o Deus Esquecido. E essa é a total realidade dos nossos dias de hoje. A gente tem esquecido como igreja do Espírito Santo, a gente tem esquecido o Espírito Santo no nosso dia a dia. A gente pode até ler a palavra, a gente pode até adorar o Senhor, a gente pode ter uma rotina bíblica, uma rotina eclesiástica, uma rotina de devocional, mas muitas vezes, se a gente esquecer o Espírito Santo, nada disso vai frutificar. Sem o Espírito Santo a gente não consegue dar frutos. Os frutos são do Espírito. Então, que Espírito? O Espírito Santo. A gente pode dar frutos naturais, a gente pode ter dons que o Senhor mesmo nos dá e Ele não tira. Inclusive, se o Senhor te der e você desviar, o dom continua em você. Só que o Espírito não. Então, que tipo de fruto é esse que o dom pode realizar sem o Espírito? Não são frutos do Espírito e não são dons que são guiados pelo Espírito. São dons que se tornam naturais. A gente sabe muito bem fazer igreja ou ser crente sem o Espírito. A gente sabe os padrões. A maioria aqui tem anos de igreja e sabe como fazer. A gente sabe como fazer um culto dar certo. Se eu fizer desse jeito, por mais torto que eu esteja, por mais sem conexão com o Espírito que eu esteja, vai dar certo. Porque o compromisso do Senhor é com o povo, não é com o profeta. Então, o que a gente tem recebido de convite para essa estação é voltarmos para o Espírito Santo. Se a gente for pegar e perguntar para cada um dos crentes atuais o que é o Espírito Santo, a gente vai se surpreender com cada resposta, porque uns vão falar: o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma ferramenta. Mas dificilmente a gente vai ouvir que o Espírito Santo é Deus. E Ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Jesus, na mesma escala. Ele não é um assistente. E é nesse caminho que a gente vai, pelo menos por esses próximos cultos. A gente nunca fez uma série, não é algo normal na nossa cultura, mas a minha proposta para esse próximo mês, que vai vir desse mês até o final do mês, na verdade, é a gente fazer essa série sobre o Espírito Santo. E em cima desse livro até. Então também fica um convite para você ler o livro e a gente acompanhar junto isso. De repente, até no jejum, a gente está jejuando, lendo esse livro, e a gente vai ver que o Espírito Santo vai aflorar cada vez mais em nós. O Espírito Santo vai ganhar mais espaço. A gente só consegue ser cheio do Espírito se a gente consegue se esvaziar. E como que você se esvazia? Jejuando, matando a carne. Não dá para a gente orar por alguém e falar: seja cheio do Espírito Santo. A gente tem até a mania disso e o Espírito Santo até de alguma forma responde, mas o ser cheio do Espírito, ele acontece numa caminhada, ele acontece com renúncias, ele acontece com santificação e com priorização. Quantos de nós tem priorizado esse relacionamento com o Espírito? A começar por mim. Eu não dou a prioridade que eu deveria dar para o Espírito. A gente tem que ser vulnerável. Poxa, é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, a família ali, família crescendo, cara, e o Espírito? Porque a gente pode pegar a Bíblia, ler ali um salmo antes de começar o dia. Isso não é ruim, mas dá para fazer sem o Espírito. E aí? E aí? Para eu priorizar o Espírito, eu preciso ter um tempo com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Quantos aqui já leram aquele livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo? Poucos, não leram? Fica a dica também. Esse livro, cara, é matador. Matador. Bom Dia Espírito Santo. Quando o pessoal chegava novo na minha célula, eu comprava um monte desse livro e dava para cada um. Porque, cara, mais do que saber a Bíblia, mais do que saber o que se faz na igreja, se eu conhecer o Espírito Santo, a minha vida vai ser mudada. Se eu conhecer o Espírito Santo, os frutos vão vir.
Se eu conhecer o Espírito Santo, a caminhada vai ficar muito mais leve. Então busquemos o Espírito Santo. Então, voltando, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma ferramenta, ele é o próprio Deus. E a pergunta é, como Paulo fez, vocês já foram apresentados para o Espírito Santo? A maioria sim, outros não. E eu vou ler essa passagem aqui. Paulo tinha muitas viagens missionárias, Paulo estava fazendo a obra, Apolo estava fazendo num lugar, Paulo estava fazendo de outro, o mundo estava sendo estremecido, mas nessa passagem aqui, Paulo chega ali na região de Corinto. Apolo, na verdade, estava na região de Corinto, e Paulo chega na região de Éfeso. E aí está escrito assim, em Atos 19, do 1 ao 6. Bora aí, Luizão, vamos ver se chega. Pode ir 19, do 1 ao 6. Boa. Vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizaram. Fecha os seus olhos, abaixa a cabeça, vou orar rapidinho pela palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, te dedicar essa palavra, Pai. Espírito Santo do vivo Deus, sem você nós não somos nada, como eu já orei aqui tantas vezes hoje. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Por isso que cada palavra liberada aqui dentro desse sermão possa ser guiado por Ti e faça efeito em nós. Que aqueles que ainda não conhecem o Espírito Santo venham a ter um encontro nesses dias, venham a ter um encontro nessa série de pregações. Venham, Senhor, a ter um relacionamento real e poderoso contigo, Espírito Santo. Que o Senhor possa agir em nós cada vez mais e que a carne diminua para que o Senhor cresça, para que o Espírito Santo cresça em nós e que com isso nós possamos ser transformados enquanto cristãos, mas muito mais transformados como igreja. Em nome de Jesus, faz de nós uma igreja guiada pelo Teu Espírito, uma igreja onde o Teu Espírito habita e que a atmosfera seja palpável e que cada um que entre aqui possa falar: meu Deus do céu, eu tive um encontro, não com homens, mas com o Espírito, porque esse Espírito é vivo e esse Espírito é Deus. Em nome de Jesus, unge cada palavra. Amém e amém. E glórias a Deus. Aplaude o Senhor. Sem o Espírito, a igreja ela é só uma instituição. Como eu falei, dá para fazer a igreja sem o Espírito. Dá para fazer um louvor sem o Espírito. Dá para fazer muitas coisas sem o Espírito, mas se a gente caminhar sem o Espírito, é só uma religião. Jesus disse: olha, eu estou indo, mas vem aí alguém que vai ajudar vocês. Muito mais do que eu preciso vir e para que ele venha. Eu vou preparar para vocês um lugar, mas o Espírito Santo vai ficar aqui com vocês e ele vai ser o ajudador e ele vai fazer grandes coisas e coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão através do Espírito. Então a igreja ela só cresce quando o Espírito de Deus cresce em nós. A igreja ela só fica poderosa quando a gente depende do Espírito. Sem o Espírito não tem cura, sem o Espírito não tem libertação, sem o Espírito não tem mudança. Sem o Espírito, a única mudança que a igreja pode produzir é uma mudança talvez no caráter, uma mudança talvez numa mente que você vai ser um cidadão melhor, você vai ser um pai de família melhor. Beleza, isso é importante, mas outras religiões e outras filosofias também podem fazer a mesma coisa.
e talvez com uma eficácia muito maior. Mas quando há o Espírito na igreja, não é apenas uma palavra persuasiva, não é apenas uma mudança de caráter, mas é o Espírito do vivo Deus, o poder de Deus habitando em nós. E quando o poder de Deus habita em nós, a gente consegue mudar o mundo. 12 homens, 11 depois 12 de novo, mudaram o mundo através do Espírito. Eles eram homens iletrados, eram homens chúlcuros, mas através do Espírito eles fizeram grandes coisas. Então não importa o quanto eu e você temos de estudo, não importa o quanto eu e você sabemos de Bíblia, não importa o quanto eu e você temos de dinheiro, mas o que importa é o quanto da porção do Espírito do vivo Deus está dentro de nós e sobre nós, porque Ele em nós é a esperança da glória. Ele em nós é a garantia de um evangelho eficaz, é a garantia de um evangelho de poder, é a garantia de um evangelho de transformação. E quanto mais a gente deixa esse Espírito do Senhor crescer em nós, mais nós somos feitos como Jesus é. Quanto mais o Espírito cresce em nós, mais o Jesus maduro é formado dentro de nós, até que Ele venha. Esse Espírito vai crescendo e nos transformando, crescendo, nos transformando. E aí a gente começa a andar diferente. A gente começa a andar em uma perna, em poder, e a outra, no Espírito. Uma perna em autoridade, e na outra, em poder. A caminhada do Evangelho eficaz é autoridade e poder. Só poder, sem autoridade, não acontece nada. Só autoridade, sem poder também não acontece nada. O Espírito Santo é o que vai regular essas duas coisas em nós. O poder, ele é dom. Ele não pode ser retirado. Agora, a autoridade, ela vem do Espírito. E essa autoridade, ela só vem com a intimidade. Ela só vem com o tempo de busca. Ela só vem com o tempo dedicado ao Senhor. Tudo que acontece no reino acontece pelo Espírito. Tudo. Tudo. Jesus está no céu. Deus está no céu. Notícia para você. Quem está na terra é o Espírito. E como é que eu posso esquecer dele? Se você chamar ele de Jesus, óbvio que ele vai atender. Se você chamar ele de Deus, óbvio que ele vai atender. Mas se eu entender o Espírito e as propriedades do Espírito, tudo vai ser muito mais fácil e mais eficaz. Por isso a gente precisa estudar sobre ele. O Espírito Santo, ele é Deus, e em Atos 5, do 1 a 11, está escrito. Vamos ver. 5:1, boa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Então a gente está vendo aqui os primeiros atos da igreja. Quem que fundou a igreja? Foi Jesus? A gente pode falar que sim, mas há uma maneira errada de dizer. Porque Jesus morreu e ressuscitou antes da formação da igreja. A igreja foi formada pelos apóstolos depois que Jesus veio, ficou aqui na terra, tudo mais, e subiu. Então quem que formou a igreja? O Espírito Santo de Deus. Ele que criou, ele que inaugurou a igreja. Então aqui a gente está vendo, num panorama, a igreja sendo formada, e a palavra diz que a comunidade ali da igreja fazia que tudo fosse de todos. Então, espontaneamente, eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre si para que ninguém ficasse sem nada, para que os irmãos, principalmente no meio da perseguição, tivessem recursos. E isso não quer dizer que é comunismo, não quer dizer que a gente tenha que fazer desse jeito. O que quer dizer é que, espontaneamente, o Espírito Santo levou isso a eles. Então, ninguém cobrou aqui que Ananias e Safira vendessem alguma coisa para dar para a igreja. Não é esse o objetivo da igreja. Mas eles, espontaneamente, ou seguindo ali o efeito manada,
venderam uma propriedade. E se eles não eram obrigados, por que eles mentiram em relação ao valor? Como se nada fosse acontecer. Como se não existisse um próprio Deus ali no altar. Como se o Espírito Santo não tivesse com os apóstolos. Então imagina a cena, você chegando diante do trono de Deus para colocar uma oferta, você fala que a oferta é de X, mas na verdade ela foi de Y, você mentiria na frente de Deus? Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira, mentiram na frente do próprio Deus. E aí a gente continua aqui o texto, vamos ver onde eu parei. Porque encheu Satanás, o Espírito Santo, porque mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o próprio apóstolo aqui está chamando o Espírito Santo de Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultam o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-a e sepultaram-a junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. A gente tem mania de falar que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo, e não é. Porque no Velho Testamento tem morte, tem isso, tem aquilo, é um Deus bravo. Não é que é um Deus bravo, é um Deus justo. E o Espírito Santo é a mesma coisa. É um Deus justo e Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele ceifa a nossa vida nesse minuto. Se Ele quiser, Ele é o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Então o poder da vida e da morte também está nas mãos dEle. Por que é que eu vou pensar que Ele não é Deus e eu vou mentir para Ele como mentiram? E hoje o que é mentir para o Espírito Santo? É você se apresentar sem ter santidade na frente dEle, falando que está em santidade, por exemplo. O que pode acontecer comigo, com você? Talvez não seja uma morte física como foi de Ananias e Safira, mas uma morte espiritual vai acontecer. Ninguém mente para Deus, ninguém mente para o Espírito Santo. Ele é Deus. Em 2 Coríntios 3,17, não precisa pôr, fica tranquilo, está escrito: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Jesus é o nosso libertador. Deus escolheu nos libertar através de Jesus. E se eles são a mesma pessoa, o Espírito Santo também nos liberta. Onde o Espírito Santo está, há liberdade. A liberdade para a gente se movimentar, se alegrar, a liberdade para a gente ser curado, a liberdade para a gente ser liberto, a liberdade para a gente mudar de vida, a liberdade inclusive para a gente prosperar. O Espírito Santo, Ele é esse Deus que tem essa força em nós, que nos capacita de todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo diz. Quem é aquele que me fortalece? Ele está falando de Deus? Ele está falando de Jesus? Ele está falando do Espírito. Então, se eu pegar a Bíblia do começo ao final, eu vou ver o Espírito Santo também em todas as coisas, assim como todas as coisas vão apontar para Jesus, e assim como Deus também vai estar do começo ao fim. O Espírito Santo lá no começo, no Velho Testamento, ele estava sobre pessoas específicas.
E essas pessoas mudavam também a história. Estava sobre Davi, estava sobre Sansão, estava sobre Samuel, estava sobre todos os heróis da fé. Agora, esse mesmo Espírito hoje está liberado para mim e para você. E se Sansão teve uma força desigual, descomunal, eu e você também poderemos ter. Se Davi reinou como ninguém reinou, a gente pode reinar também através do Espírito. Se Daniel foi para a cova dos leões e não foi morto, a gente também pode ir para qualquer situação e sair de lá vivo, porque o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo nos capacita. Ele é uma pessoa divina, igual o Pai e o Filho. A Trindade é como se fosse uma sinfonia. Está lá a banda, está lá os instrumentos de sopro, está lá os instrumentos de percussão, está lá os instrumentos de corda. E, se não tiver um maestro, eles tocam igual? Tocam no ritmo? Tocam ali entrosados? Não tocam. Então a função do Espírito Santo no meio do Pai e do Filho é coordenar todas essas coisas e fazer que aconteça na terra a vontade deles. No começo, quando Deus fez todas as coisas, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Não era Deus no começo? Não fala lá que no começo era o verbo, e do verbo tudo se fez? Então era um. Mas aí Ele fala, façamos. Então tem mais gente nessa cena. Quem são essas pessoas? Deus, Jesus, que já era antes da existência, e o Espírito Santo. E a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre a face do abismo. Então em tudo o Espírito Santo está envolvido. O Espírito Santo é as mãos de Deus na terra. O Espírito Santo é o nosso intercessor, é o nosso ajudador. Assim como Jesus é no céu, o Espírito Santo é na terra. E assim como Jesus é, assim nós somos. Por que que nós assim somos? Porque o Espírito habita em nós. E se relacionar com Ele em oração atrai uma relevância de uma vida espiritual saudável, atrai uma intimidade, atrai poder do Espírito. O Espírito Santo é quem convence e quem gera vida. Espírito de ressurreição e vida. Quem é? O Espírito Santo. A mesma força que levantou Jesus dos mortos. E João 16, 7 a 9 está escrito assim. Esse aí pode pôr. Boa. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então muitos não creram em Jesus naquela época. Talvez se eu e você estivéssemos lá naquela época, nós não creríamos também, porque a gente não tinha o Espírito Santo. Naquela época o povo não tinha o Espírito Santo. Mas vindo o Espírito Santo sobre eles, mais para frente, todos puderam crer. E aquele Espírito que estava sobre os apóstolos, sobre os discípulos, foram espalhados por todos ali em Atos. João 3, do 5 ao 6, está escrito: respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente se converte, o sinal da nossa conversão é que nós viramos a habitação do Espírito, que é totalmente diferente de ser nascido da carne. Você se torna um ser espiritual. Nicodemos era um homem nascido da carne. Ele era um sacerdote, altíssimo sacerdote. Para quem viu The Chosen, você vai saber da cena que eu estou falando. Ele está lá e ele tem uma curiosidade dentro dele. Nicodemos sempre foi um cara curioso, estudioso, e ele tem um encontro com Jesus ali, secreto. Porque se as pessoas vissem ele encontrando Jesus, ele não ia mais poder ser sacerdote, certo? Então ele encontra Jesus e faz alguns questionamentos. E o questionamento era: beleza,
O que eu tenho que fazer então para ganhar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer então para ser transformado? O que eu tenho que fazer para entrar dentro dos moldes que agora você está falando que mudaram? E Jesus vai lá e responde: olha só, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo das águas. Você precisa nascer de novo do Espírito. Pô, e aí ele vai lá e não entende isso. Então eu tenho que entrar de volta na barriga da minha mãe? Não. Todos nós, quando aceitamos Jesus e começamos a buscar Ele, somos nascidos novamente do Espírito. Um novo Daniel, um novo Arthur, uma nova Ágata, um novo Alê, uma nova Gardênia. Começa a nascer. Um Cláudio espiritual começa a nascer. E junto com isso, nascem novas atribuições, um novo chamado, um novo sentido da vida e uma nova conexão com o Senhor. Não há arrependimento se não for pelo Espírito. A palavra fala que ninguém sabe se arrepender de verdade. No máximo que a gente consegue ter sem o Espírito Santo é remorso. O remorso vai fazer a gente chorar, o remorso vai fazer a gente ficar com peso, mas o remorso não vai fazer a gente se arrepender. E o que é se arrepender? É simplesmente a gente parar de fazer o que a gente estava fazendo de errado. Quantas pessoas aqui tentaram mudar de vida sem o Espírito Santo? Eu tentava, eu conhecia, eu nasci num lar crente, sabia o que Jesus queria de mim, sabia o que eu tinha que largar, mas eu conseguia largar sozinho? Nunca. Eu tenho certeza que cada um de vocês passou por isso aqui. É impossível vencer qualquer pecado, é impossível vencer qualquer vício sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita e nos faz novos. O Espírito Santo, ele é como se fosse um vento invisível. Você sabe que está vento, eu sei que aquilo ali está soprando, está gelado. Nesse caso eu sei de onde ele vem, mas o vento, eu não sei de onde vem, nem para onde vai, mas eu sei que ele existe. O Espírito Santo é a mesma coisa. Eu não consigo ver, eu não sei onde ele está, mas sei que ele existe. Se eu sei que ele existe, sei que eu conheço ele, apesar de ver e não saber de onde ele está, eu sei que ele também habita em mim. Então, ele tem uma habitação nessa terra. Ele habita na igreja? Ele não habita na igreja. A igreja é só um prédio, é só um monte de bloco, cimento. Ele habita na igreja quando nós estamos juntos. O Espírito que está em você, o Espírito que está em você, se torna um no meio da comunhão dos santos. E ali ele se manifesta. Porque onde há uma comunhão dos santos, o Senhor derrama suas bênçãos. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Então o Espírito que está em nós se faz Jesus no meio da igreja. É como se fosse, sei lá, para quem tem a referência, Power Rangers, vamos lá. Tem lá os Megazords, cada um com seu Megazord, o do leão, o do sei lá o que lá, mas quando eles se juntam, eles ficam muito mais poderosos. Essa é a figura do Espírito Santo. Ele é de um tamanho em nós, mas quando a gente se junta, vira um Megazord celestial. A referência foi boa. Da hora. Aí vem os cortes. Os caras estão pregando Power Rangers. O Espírito Santo é quem dá poder e levanta a igreja. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que quer dizer testemunha aqui, como eu tenho pregado algumas pregações? Testemunha não é simplesmente, poxa, vou contar para o meu próximo o que é Jesus, vou contar para o meu próximo o que é a Bíblia, o que tem lá, o como muda de vida. Não, testemunha do jeito que a gente é chamado, e do jeito que está nesse texto, no original, é mártir. Como que você vai morrer por alguma coisa se não for pelo Espírito? Você jamais vai dar a sua vida pelo Evangelho se não for o Espírito te capacitando. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então, eu tenho poder,
eu mudo a realidade e, se precisar, eu morro por esse Deus, eu morro por esse evangelho, eu morro pelo meu próximo, porque Jesus falou, não tem amor maior do que aquele amigo que dá a vida pelo seu amigo. Se eu sou amigo de Jesus, eu vou morrer por ele. Como eu me torno amigo de Jesus? Quando eu tenho parte com ele. Que parte dele eu tenho? O Espírito Santo. E esse é vivo, e ele está em nós. E ele controla todas as coisas. Quando eu morro para mim mesmo, quando eu mato a minha carne, o Espírito Santo começa a governar a minha carne como se eu fosse um corpo morto. Não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, Ele controla todas as minhas ações e os meus pensamentos. E assim a obra de Deus acontece na terra através de mim. Porque o Espírito Santo me governa. Então, o que o jejum vai fazer com a gente? Vai fazer a gente morrer. Até chegar ao ponto de sermos cadáveres andando por essa terra. Um saco de carne e ossos, e carne, talvez bastante gordura, que nem eu voltei agora da viagem, andando pela terra, mas morto, porque o Espírito de vida e ressurreição habita em mim e guia todos os meus passos, e com ele não são mais palavras persuasivas, mas é uma demonstração de poder. Como eu falei, todas as religiões e filosofias têm palavras persuasivas. Qual vai ser a minha diferença para um budismo que seja? Tem uma filosofia legal, um espiritismo, sei lá, talvez ajude o próximo. Qual a minha diferença? A minha diferença é que o próprio Deus habita em mim. E que o próprio Deus se manifesta através de mim. E que esse próprio Deus é o único que morreu e ressuscitou, nenhum outro. Atos 2, de 1 a 4. E essa acho que é a passagem que eu mais gosto na Bíblia toda. Manda um mais forte aí, Tiraré, que essa merece. Uma mais rock and roll. Está escrito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, do céu veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fossem de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedeste que falassem. Se o Espírito Santo está sobre nós, ele nos capacita a fazer coisas que a gente nunca faria, como falar em línguas. O Tili não está hoje aí, mas outro dia, acho que eu já contei isso aqui, estava eu, Dé no carro, e ele voltando de uma reunião, ele falou, posso fazer uma pergunta, tal? Fala aí, mano. Cara, aquilo lá que você fala no meio do culto é latim? Eu falei, não, cara, é línguas dos anjos, e é um negócio transcendental, você vai conhecer lá para frente. Então, quando o Espírito pega a gente, uma das demonstrações do Espírito são as línguas são para edificar o próximo? Não, elas são para nos edificar, para daí sim a gente edificar o próximo. Eu ficar orando em línguas aqui vai mudar alguma coisa na sua vida? Lógico que não, mas eu orar em línguas aqui no meio da pregação vai me capacitar para liberar o que o Senhor quer liberar para vocês, apesar de mim. A igreja, ela nasce do fogo de Pentecostes. Como eu falei, o povo não tinha o Espírito Santo, mas a partir de Pentecostes, cada um de nós pode ter esse Espírito, pode ter essas línguas de fogo sobre nós, pode ter essa capacitação e pode ter esse próprio Deus dentro de nós e através de nós. É como se fosse um carro. Um carro, ele sem o combustível, não é nada. Ele vai ligar a luzinha ali, você pode colocar um entretenimento, bota uma passagem lá, uma pregação, um som, um louvor, beleza, mas ele é só um carro com entretenimento. Mas esse carro, quando tem gasolina, ele chega em lugares que a gente sozinho não chega. Nós, quando temos o Espírito, a gente chega em lugares que a gente jamais chegaria. Por isso a gente precisa buscar o Espírito. A gente precisa ser cheio dele todos os dias. É uma guerra contra a carne e o espírito. Da carne contra o espírito.
A carne quer renascer, o espírito quer crescer. A carne luta para reviver, o espírito luta para que a carne morra. E o que é mais forte? A carne ou o espírito? Depende do que você alimenta mais. Vai ter épocas na sua vida que você vai alimentar mais a carne, de forma errada. E o espírito vai perder poder. Mas se você trocar a estação por uma estação de busca intensa pelo espírito, uma estação de santificação, uma estação de relacionamento com esse espírito, uma estação de reverência e temor ao Espírito Santo, a sua vida vai mudar poderosamente e mais forte vai ser o espírito em você. Mais forte é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Aquele quem? O que está em nós? O espírito está em nós. Então, se for desse jeito, ele é mais forte. E ele vai fazer a gente vencer as guerras. Ele vai fazer a igreja se multiplicar. Ele vai fazer a igreja virar uma igreja santa. Ele vai santificar o altar. Ele vai santificar o povo. Ele vai santificar o ministério infantil. Ele vai fazer crescimento nos ministérios. Ele vai entregar para a gente o imóvel. Vai ter multiplicação. A gente vai viver grandes coisas se a gente começar a andar seriamente com o Espírito. Começando por mim. Então vamos entrar nesse tempo de busca e de jejum, vamos conhecer o Espírito Santo de verdade, vamos conhecer o Espírito Santo como nenhuma fase a gente conheceu. Talvez você tenha conhecido o Espírito Santo de uma forma poderosa, mas ele é um Espírito sem fim, o poder de Deus é sem fim, você nunca vai conhecer o Espírito Santo no seu poder pleno, mas você pode cada vez conhecer mais. E mais, e viver de uma forma poderosa, poderosa. Viver como Paulo, que foi arrebatado para os terceiros céus e viu coisas que são inefáveis. Você quer ver? Está aí à disposição. Eu quero ver, está à minha disposição, mas para isso eu preciso priorizar. O que é mais importante? O meu trabalho, a minha família ou o Espírito? Eu vou te dizer, é o Espírito e para mim também é. E eu vou ser verdadeiro com vocês. Eu não dou essa prioridade que eu deveria. Não tenho dado. A vida está uma loucura. E eu preciso dar. Então que isso também sirva para vocês. Vamos chegar nesse ponto do Espírito ficar tão grande em nós que ele não vai mais caber nessa sala. Vamos ficar nesse ponto que o Espírito vai fazer grandes coisas. Pessoal, através do Espírito. E só através do Espírito. Houveram avivamentos que as pessoas passavam numa rua do bairro que estava tendo culto, e elas caíam no chão, elas começavam a chorar, elas não entendiam nada, mas é porque o Espírito estava tão grande naquela pessoa que estava pregando, que ele tomava não só a igreja, mas tomava o bairro. Azusa foi isso. William Seymour, acho que era William Seymour, mas tá bom. O cara lá da Azusa, ele buscava o Espírito Santo de uma forma tão intensa, antes de começar o dia, de uma forma tão regrada e tão priorizada, que não teve como aquela cidade, a cidade de Los Angeles, permanecer do mesmo jeito. Hoje ela é conhecida talvez como a cidade do pecado, mas teve um tempo que não foi assim. Teve um tempo que ela foi a cidade do avivamento. Então, a gente pode ser conhecido ou como mais uma igreja, ou como uma igreja de um avivamento pessoal, e um avivamento para a igreja, e um avivamento para o bairro, para a cidade e para o país. Depende de nós, depende da nossa busca. O resto é o Espírito Santo através de nós. E esse é o convite para essa estação. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Esse é o convite do Espírito Santo para a igreja. A começar por mim. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos ser transformados. A gente tem algumas semanas até essa conferência. E ela pode ser um marco na minha, na sua vida, na da igreja, na da cidade, na do país. O Senhor está buscando no mundo pessoas que estejam disponíveis. E disponíveis para quê? Disponíveis para que o Espírito haja nelas e haja através delas. A palavra diz que o Espírito perescruta a terra. Ele viaja sobre a terra toda, buscando as pessoas disponíveis. Tudo que o Espírito Santo precisa é de uma pessoa que diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Me deixa te conhecer mais e mais. Me deixa te conhecer no profundo. Me deixa te entregar tudo. Deixa eu me entregar totalmente no teu altar.
Me deixa viver através do Teu Espírito. Me deixa ser o Seu melhor amigo, Espírito Santo. E essa mesma palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ela tem sentimentos. Todas as vezes que nós rejeitamos o Espírito e trocamos ele por qualquer atividade no nosso dia, nós entristecemos. Dá para fazer todas as coisas. Eu não estou falando para a gente virar um bitolado, não é isso. Mas todas as coisas que a gente faz no nosso dia, na nossa semana, dá para ser feito com o Espírito Santo. E é nesse ponto que eu quero chegar, pessoalmente. É nessa estação que eu quero entrar. É nessa estação que eu quero entrar também como igreja. Espírito Santo, olha para a gente nessa hora. Olha para essa igreja. Nos perescruta aqui também, Senhor. Se o Senhor perescruta a terra, buscando aqueles que o Senhor pode usar, perescruta essa igreja também, por corações que estão dispostos, por corações que estão dispostos a diminuir para que o Senhor cresça, por pessoas que estão, Senhor, dispostas a morrer pelo Teu reino, pessoas que estão dispostas a morrer para si mesmo, para que o Senhor viva em nós, para que eu possa tocar o meu irmão de forma efetiva, para que a minha vida possa ser transformada, não só de uma forma religiosa, não só no caráter, mas de uma forma espiritual e verdadeira, para que a nossa vida seja uma parte do céu nessa terra, para que a igreja seja realmente a embaixada do céu na terra, para que o Teu trono de governo se estabeleça nesse lugar, para que o Teu trono de governo se estabeleça sobre nós, para que o Senhor se agrade sobre nós, para que o Senhor se agrade em nós, para que o Senhor haja através de nós. Espírito Santo do vivo Deus, nessa manhã nós Te chamamos. Ora vem Espírito, não só Maranata, mas ora vem Espírito para habitar em nós, para que nós possamos andar nessa terra em Espírito e em poder, para que nós possamos pisar, demônios não fiquem mais, para que onde nós possamos pisar, a atmosfera mude. Oriente Candarabaçô, vem Espírito Santo. Desce como fogo sobre nós nessa manhã, Senhor, para nos purificar, para nos preparar, para nos, Senhor, chamar para a próxima missão, para nos alistar, para sermos um povo que depende do Espírito, para sermos um povo cheio do Teu Espírito, transformado e capacitado, um povo que anda em autoridade e em poder, Senhor, que à medida que nós formos nos arrependendo nesse tempo, à medida que o jejum for nos mortificando, Senhor, o Senhor libere sobre nós mais do Teu Espírito, mais do Teu Espírito, mais do Teu Espírito, porque, Senhor, eu não quero passar essa estação sem ver a multiplicação, sem ver os Seus milagres, sem ver cura, sem ver libertação. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem gera vida, é Ele quem dá poder e levanta a igreja. Igreja Alva São Paulo, vamos nos levantar, vamos ser uma igreja cheia do Espírito, vamos ser uma igreja que o Senhor possa olhar do céu e falar: esses aqui se abriram, esses estão dispostos, então vamos, Oriente Arabastou! Arabastou, Oriente!
Rabashoderabalabasteri andarás. Rakatatalabastory andareis. Herandalabastory andarás. Vem nos levantar, Espírito. Vem nos encher. Vem nos encher. Vem nos mortificar. Rabacada, rababastei. Senhor, que através do Teu Espírito, seja como naquele capítulo em que o templo é aberto pela primeira vez e foi feito um sacrifício como nunca foi feito antes, a ponto de o Teu Espírito encher, a Tua glória encher aquele templo, a ponto que os sacerdotes não puderam ficar mais dentro dela, mas se jogaram ao chão e foi visto um fogo saindo pelo teto, pelas janelas. Rakadarabastorianarai, Obaracabastorianarai. Essa é a igreja que nós queremos. Rabaqueanarás. Essa é a igreja que queremos ser, Senhor. Ribarabasterianarai. O Teu Espírito é que traz arrependimento. O Teu Espírito é que convence. Então nos convence nesse dia, Senhor, de nos arrependermos verdadeiramente, de nos entregarmos verdadeiramente. Rakabariena rebacalabas. Alaban, Ragnaros Terhesh, Rebananabanalabasturias, Resh Tokandaras, Toras, Ebarandoros, Ebarabalabasterian de Cas, Ereandoro Valeres, Riba Candaras. Senhor, se não for assim, Pai, nós não queremos mais ser. Se não for assim, Senhor, se não for através do Teu Espírito, não tem por que sermos igreja, Senhor. Nós nos negamos nessa manhã a ser, Senhor, apenas um culto. Nós nos negamos nessa manhã a ser apenas uma palavrinha, mas nós queremos ser conhecidos por aqueles que andam com o Senhor, por aqueles que carregam uma porção do Espírito poderosa em Ti. Ribarabastoriandarás, Ebarabastorias, Erabastor, Chacadenies, Ereantoriandarabaras, Astareas, Amandorie, Ababastoria Chakaras, Ereandarabalabaste. Senhor, nós queremos ver o céu descer nesse lugar, à medida em que o Teu Espírito for crescendo em nós, à medida, Senhor, que nós nos entregamos, céus e terra se tornam um, à medida que nós somos um com o Teu Espírito, céus e terra se tornam um, uma escada é colocada nesse lugar, onde anjos sobem e descem, onde o Teu trono é estabelecido. Ederean, Torias. A gente pode conhecer a Bíblia de capa a capa. A gente pode organizar cultos incríveis.
A gente pode organizar coisas novas, mas sem o Espírito, tudo vai ser vazio. Só Ele dá vida. E é essa vida que a gente vai buscar nessa estação. Espírito Santo, você é uma pessoa e a gente quer ser o seu melhor amigo. Espírito Santo, nós queremos andar lado a lado contigo. Repete comigo. Eu não viverei de forças humanas. Eu viverei no poder do Espírito de Deus. Eu não viverei de forças humanas. Eu viverei no poder do Espírito de Deus. Amém. Estende sua mão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aplaude o Senhor. Estende sua mão. Pai, que nessa semana nós possamos ter encontros sensacionais com o Senhor. Que nessa semana, Senhor, a gente possa priorizar o que é prioridade. Que a gente possa priorizar o Teu Espírito e o Teu Espírito em nós. Que em nome de Jesus, nós nessa semana, já a partir de hoje, possamos andar em espírito e em poder, até que o Senhor venha e até que um Jesus maduro seja formado em nós. Vai na paz, glória a Deus, Deus abençoe.